Oi, gente, boa tarde. Não sei se está com delay, mas só agora que estou conseguindo ver vocês. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Hoje nós vamos conversar com a Gabriela Klein, que é a criadora do perfil que tem na biblioteca. Ela acabou de entrar na live. E, Gabriela, daqui a pouquinho eu te chamo, tá? Vou esperar mais uns minutinhos para ver se chega aí uma galera. Obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal que entrou. Sidilene, Cabano, Renata, Fabiola, obrigada por vocês estarem aqui. Beleza, vai lá que eu te aguardo. Tá ouvindo melhor, Cabano? Não sei nem se é esse o seu nome, né? Mas eu tô me baseando pelo nome do seu perfil. Pessoal, me dá um feedback aí para saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Ah, beleza. Alan, Alan ou Alan? Agora vai ficar difícil, né? Já peço aí desculpa a vocês se por acaso tiver algum barulho de vizinho falando, que aqui é complicado. O pessoal passa no corredor e aí faz barulho, bate porta. Já peço aí desculpa de antemão. Alan, tá, valeu. Prazer, Alan. Boa tarde, Paulo, Bíblio Marília. Oi, Suzy, boa tarde. Obrigada por você estar aqui. Eu sei que você está bem atarefada aí com o seu lançamento, né? Com essa semana de curso gratuito. Para quem não sabe, a Biblioconcurseiro está fazendo aí a semana, o intensivão, né? De biblioteconomia para concursos. Então, quem não está participando e estuda para concurso tem que ir lá acompanhar, tá, gente? Deixo aí essa dica para vocês. Francine, boa tarde, Francine. E minha antiga bibliotecária aqui, lá da Fiocruz, antiga não, né? Que aí a gente está chamando a pessoa já, parece que há muito tempo. Mas Cláudia Franco acabou de entrar. Uma das primeiras bibliotecárias com que eu tive contato, quando eu comecei a minha vida acadêmica, e aprendi muito com ela e com a Tereza. Uma das minhas bibliotecárias inspirações aí. Já até falei sobre isso em outra live. Já fica aqui registrado também, viu, Cláudia? Te admiro muito. Gente, então vou entrar já com convite para Gabriela. Não sei se ela já voltou, ela foi tomar uma água, mas não tem problema. Quando ela chega. Boa tarde, Andréia. Osmélia, boa tarde também. Olá! Ah, que linda! Será que deu certo? Como é que tá meu áudio? Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo linda e maravilhosa. Tá. Adorei a entrada já com a fone. Eu tô com o ventilador ligado, então tá aqui barulho. Perto de mim. Tá, e eu fiz um teste com a minha mãe. Antes, a minha mãe e meu pai estão aí. Paulo e Ângela são eles, estão muito felizes que eles estão conseguindo assistir. E nossa, então, que bom que não tá com barulho e não temos os vizinhos hoje barulhentos da festa. Ah, da casa de festa, né? Meu Deus. Ontem eu comentei com a Mayara que tem uma casa de festa quase do lado aqui de casa. E ontem, 6 horas, começou a festa e o Kelvin deu orientação
até as 7h30 ao som do Baby Shark. Baby Shark, Ai, meu e Deus. assim ele foi. E eu pensando, nossa, como é que vai ser amanhã? Mas estão em silêncio, então tá bom. Então acho que vai dar tudo certo em relação a isso. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Tá muito calor, nossa. Ótimo. Tá muito, gente. Quem é do Rio sabe. Eu sou de quase do Rio, né? Eu tô do outro lado da poça, tô em Niterói, mas aqui tá muito quente, muito quente. Eu até liguei o ar aqui, mas ele chega pouco aqui na sala, porque minha casa é pequena, mas né, não tá dando tanta vazão. A gente não tem, é só ventilador, então essa é uma aquisição aí futura. Necessário. Então, mas é isso, né? Mas vamos lá. É claro, naquela noite assim anterior à live, daí não dormi, calor, o Miguel acordou com sede, eu tive que acordar cedo, tentei dormir, não consegui, então daquele jeito, né? Mas vamos lá, assim, na força do batom vermelho a gente vai lá. Isso aí. Você é maravilhosa. Obrigada por você ter aceitado esse convite. Né, eu sei que a vida, que eu estava falando com você, né? A vida da mãe na pandemia, ela fica muito mais atribulada, né? A mãe está vivendo um momento muito diferente da gente, que não tem filho, então eu reconheço isso, então eu agradeço pela sua disponibilidade, agradeço a presença de todas, todos e todas aqui, tá? Obrigada pela presença de vocês e vamos começar a nossa live, né? Gabriela, você quer se apresentar? Vamos. Quero. Então, vi meus pais falando que chove em Floripa, que inveja. Ai. Então tá, gente, boa tarde. Mayara, eu queria muito te agradecer o convite e né, numa semana muito maluca, que foi a semana passada, com notícias muito boas, e eu acho que às vezes a gente está encaminhando as coisas e vem a vida e nos dá um presente, ou às vezes uma rasteira, mas às vezes um presente, e né, o teu convite semana passada, assim, quando eu vi, assim, que legal, né? Acho que é um reconhecimento, de certa forma, do trabalho que eu estou fazendo, e uma oportunidade de conversar contigo, de conversar com as pessoas, de trocar uma ideia. Nesse 1 ano e pouco que eu estou com o Instagram, tenho conhecido alguns perfis, então eu acho que é uma chance bacana para ampliar essa conversa. Bom, eu sou a Gabriela, para quem não me conhece, sou a Gabriela Falcão Klein, eu tenho 38 anos, eu sou estudante de biblioteconomia na Unirio, sou mãe do Miguel, de 11 anos, que participa comigo desse projeto, e eu iniciei o Que Tem na Biblioteca no ano passado, no início de julho, porque eu já tinha muitas fotos das bibliotecas que eu fui conhecendo ao longo do curso, né, cursando disciplinas e participando do grupo de pesquisa e extensão na Unirio, que eu participo desde que eu entrei, e a partir dos estágios também, então eu sempre fui tirando muita foto, e assim, detalhes de livros, e né, às vezes capas de livros, edições maravilhosas, e eu ficava pensando que eu tinha que fazer alguma coisa com isso, que não podia ficar só para mim. Então, e além disso, eu queria conhecer outras bibliotecas do Rio, sair para conhecer bibliotecas. E, né, eu não sou aqui do Rio, o Rio é uma cidade imensa, uma cidade maravilhosa, com muitas bibliotecas, e né, eu serei bibliotecária, acho que a gente tem que conhecer, além das bibliotecas top, Biblioteca Nacional, Real Gabinete, CCBB, assim, tem que sair para conhecer. E com o grupo de pesquisa, eu tive a oportunidade de conhecer muitas bibliotecas comunitárias, aqui no Rio, em Nova Iguaçu, então isso foi despertando cada vez mais o meu desejo de ver essas bibliotecas e de fazer esse registro. Então foi isso, no ano passado eu nunca tinha mexido no Instagram, eu não tenho Instagram pessoal, e eu sou bem tansa até com as tecnologias, e sou a única pessoa da casa que tem celular, então não tenho nem alguém para me ajudar, às vezes para ver se ficou bom, eu tenho que pedir uma ajuda para alguém de fora, e né, então vou fazer esse registro, e comecei, então as primeiras fotos são muito ruinzinhas, eu olho lá, mas eu tenho um orgulho porque, né, é o meu começo. Então, com certeza. Né, assim, fotos da BIM, que é a Biblioteca Infanto Juvenil Maria Mazetti, onde eu fiz um dos meus estágios, né, e agora como estagiária da Casa de Rui, às vezes eu fico lá, quer dizer, agora não, porque né, a biblioteca está fechada, mas então tem os livros da Clarice, foram os meus primeiríssimos, assim, então a partir dali eu fui visitando, fazendo um cronograma, e tentando ir de quando em quando, a cada uma semana, mais ou menos, uma vez por semana, ir nas bibliotecas. E assim eu fui indo até que março chegou e o mundo virou, né? Então eu já estava com um cronograma, já para várias bibliotecas da cidade, Niterói, eu estava na vibe das bibliotecas parque. Tenho uma grande amiga de Niterói que daí ia me acompanhar, né, nas bibliotecas. E aí não rolou. E daí eu fiquei pensando assim, caramba, o que eu vou fazer agora? E eu não sei se tu te lembra que eu conversei contigo, te mandei um áudio uma vez,
né, tô pensando em fazer com os livros aqui de casa, não sei o quê, então fiquei naquela assim, mas ainda achando que a coisa seria muito menor do que está sendo, né? Então comecei com os livros de casa bom, vou falando, tá? Pode ser assim, vou Não, falando pode, o fica à percurso, vontade. tá? Pode E, né, então comecei com os livros de casa, livro de literatura, e o primeiro que eu fiz, eu separei alguns aqui. Foi esse aqui, que é o livro Inclinado, Ai, que é um livrinho que o Miguel, que é maravilhoso, o livrinho que o Miguel ganhou de aniversário de 1 ano, de um amigo da família, e que foi muito lido, enfim, então comecei com esses. Mas no começo eu estava revendo ontem, assim, era mais uma resenha mesmo, era uma coisa mais caretinha, mas a resenha é importante, né? O resumo é importante, está dando informação para o leitor. Mas estava fazendo mais ali. Daí, a partir do terceiro ou quarto, né, e já com a pandemia, assim, e com a coisa brotando, acho que isso foi entrando e misturando com esse meu trajeto de escrita. Então, deixa eu ver, cadê o livro? Que é o do Kafka e a Boneca Viajante. A partir dali eu comecei assim, não, eu vou começar a falar mais de coisas pessoais também. Vamos ver o que dá, né? É um risco fazer né, um texto mais subjetivo e, né, talvez dê certo, talvez não dê, mas eu pensei, o perfil é muito pequeno ainda, eu não tenho nada a perder, então, né, quem não arrisca não petisca. Então, né, o máximo que acontece vai ser flopar. Mas então fui indo. Peraí que eu achei o livro. E é um momento de testar, aqui, né? É ótimo testar. Sabe? E eu fui pensando nisso, assim, né? Eu tô, né? Ninguém me conhece, né? Eu tô aqui, tô trilhando, tô indo. Então, também não tem isso, não é um compromisso, assim, ou né, não tô fazendo isso para uma biblioteca que de repente vai ter mais regras, né? É meu esse espaço aqui, então. Embora eu não me mostrasse naquela época, só mais adiante que eu fui falar quem eu era e tal, eu fui, né, assim, galgando. Então, a partir desse livro aqui, que lemos juntos, eu e o Miguel, e né, a história da boneca que se perde, e daí o Kafka cria uma história, a carta da boneca. Então foi bem na época da Páscoa, e né, então a gente pensando isso da Páscoa, da coisa da fantasia, foi na época que o Miguel descobriu que a fada do dente não existe, que o coelhinho não existe, então veio toda uma coisa na mesma semana, assim, foi uma coincidência né, dessa quebra dessas fantasias infantis, então até foi, eu acho que o primeiro texto, o primeiro post, enfim, que eu me botei mais, e fiz com muita emoção, assim, aquilo, de falar das perdas da infância, e começou a ter um retorno legal, assim, das pessoas, né, e falei de cartas também, então, a partir dali eu fui indo mais, algumas vezes sou mais protocolar, um texto um pouco mais careta, e às vezes eu dou uma viajada mais, e vou viajando mesmo, relacionando com outras coisas, e, né, assim, então, para não ficar só o texto pelo texto, que né, é importante, mas não é a minha... Não sou eu, assim, eu não sou essa pessoa mais assim, e relacionando um pouco com o cotidiano e com a pandemia, né, e que, enfim, que eu achava que seria muito menor, e que, né, em breve teríamos as coisas de novo, mas não está sendo, então, e Maiara, assim, eu te digo que foi e tem sido uma válvula de escape também, ou, sabe, um lugar de canalizar a energia, assim, eu acho que isso é muito importante, para mim tem sido muito importante, se as pessoas estão curtindo, estão acompanhando, é óbvio que é bom, assim, estão trocando, e tá fazendo sentido, eu acho excelente, mas sabe, para mim, assim, o escrever, eu não podia mais sair de casa, não podia mais dar minha volta de bicicleta, né, não podia mais ir para aula, viu, né, meus colegas, vi que tem umas colegas aqui, a Débora, a Mariana, e, né, não podia mais ter essa troca, assim, então, né, e é isso, a demanda da casa, né, nós três em casa o tempo inteiro, então a gente tinha uma rotina muito organizada, que tudo isso se perdeu, né, então, assim, foi um jeito de canalizar também, e usando as coisas de casa, né, eu brinquei com a lupa agora, mas eu, né, pegando as coisas do Miguel, assim, eu tinha essa outra lupinha dele aqui, vai fazendo um quadriculado, e depois eu descobri que tem um aplicativo que faz isso na foto. E quando eu fiz uma foto lá na trabalheira para tirar a foto, então eu fui indo meio, né, às vezes botando ele para fazer comigo. Depois ele começou a escrever também junto. Ai, que né, legal. eu comecei a convidá-lo porque começou a aula online que para a gente está sendo um desastre, assim, completo. E né, a escola não é muito conteudista, isso é excelente, mas não rola assim para ele. Então a gente já forçou mais, mas eu tenho, né, escolhido as minhas batalhas, assim, e essa eu acho que a gente perdeu, mas a gente está aqui, assim, acho que o ano se perde, mas né, a gente continua, então, né, então essa eu acho que passou, então ele,
né, começou a fazer comigo também alguns textos. O primeiro que ele fez foi da série Vagalume, lá por abril, maio. Daí comecei a fazer por séries, assim, os posts. Antes eles estavam mais aleatórios. Comecei a juntar um assunto e, né, e fazer 3 sobre aquele ali. Daí, então convidei ele, vamos ler esse aqui de quando a mamãe era criança, que ele ia na escola, não sei o que, não sei o que. Então ele fez o primeiro. Então, de quando em quando ele participa, né? Então também tento cuidar isso de não forçar, eu convido ele. Às vezes ele tá afim, às vezes ele não tá, e, né, para não ficar uma obrigação, ou, né, eu sei que as pessoas gostam quando ele escreve, mas, né, se ele não tá afim, eu não vou ficar forçando, eu acho que ele já tá com tantos probleminhas na cabeça dele, de criança de 11 anos, eu não vou botar mais uma, né, mais uma questão, mas adoro quando ele escreve, né, e se expõe através do texto, comenta, então eu acho isso bacana, e grava uns videozinhos às vezes. Vídeo ele adora, ele já é mais desinibido do que eu, assim, mas ele curte um monte, gravar, botar os erros, então às vezes a gente faz, né, então, né, às vezes mais, às vezes menos, mas tem rolado assim, então, e, né, estamos nessas 6, 7 meses, e agora eu comecei a sentir necessidade de ampliar um pouco mais, né, isso do livro, do texto, porque o livro, né, faz parte da casa, o livro como objeto da casa, e a gente pode ter, né, assim, uma biblioteca né, de uma prateleira, uma biblioteca gigante, vai ter aquele livro que a gente gosta mais, então essa empreitada nova, essa proposta nova que eu fiz para as pessoas e que tá rolando, assim, vai ser a partir de amanhã que eu, né, começar a publicar, para as pessoas nos contarem o que tem na sua biblioteca. Então eu acho que para a gente pensar nisso, né, assim, o que né, que livros que nos compõem. Então não precisa ser aquele livro super raro, caríssimo, né, então pode ser um livro super simples, um livro da infância, um livro que a gente ganhou de alguém. E, né, por que aquele livro é importante pra gente, né, esse livro e não outro. Então é isso, assim, tô bem feliz, já recebi alguns textos, e, né, a partir de amanhã eu vou, né, começar a publicar por ordem que eles estão chegando. E os amigos eu dei uma, né, assim, dei uma prensa, ó, participa, vamos lá. Então, mas tem chegado textos de pessoas que eu não conheço. Então isso me deixa muito feliz, assim, pela confiança e pelas histórias, assim, eu sou muito chorona, eu já chorei lendo alguns, porque, né, isso, às vezes é um livro super simples, que passa desapercebido, mas para aquela pessoa é o livro, né, então, é a questão de e acho que pra gente, né? assim, pra gente, né, bibliotecário, embora, né, os bibliotecários trabalhem em muitos lugares que não a biblioteca, não com livros, mas pensar isso do livro como um afeto, então tem sido bem legal, eu estou muito feliz e, né, e vamos ver o resultado, e a partir de amanhã como é que vai ser a recepção das pessoas. Nossa, muito interessante esse seu projeto. Então já fica aqui o convite para quem quiser participar, Isso. né? Vai lá no perfil da Gabriela, que tem na biblioteca. Aproveita, né? Quem não for seguidor da Gabriela ou seguidora, vai lá, começa a seguir, porque ela tem uma proposta bem interessante e, assim, fora da curva do que a gente costuma ver sobre indicação de leitura, mediação, tá? Então, e foi até por isso que eu trouxe ela aqui. Essa biblioteca maravilhosa que ela tem aí, né? Ela vai contar um pouquinho da história, como foi construída essa biblioteca aí, que a gente está aqui só olhando e babando na quantidade de livros que tem. Ai, gente, assim, meu Deus! E aqui é o melhor, o que eu te falei, assim, aqui tá a mesa, tem mais livros na frente, tem do lado, mas aqui é o melhor lugar que é o mais silencioso. Essa biblioteca, grande parte é do meu marido, né? O meu marido é professor de literatura na Unirio e é crítico literário. Então, quando a gente começou a namorar, ele já tinha muitos livros, assim. Então, né, lembro de ter chegado e ter visto assim, nossa, né? Que isso, esse cara só lê. e tanto é que tem uma história, meus pais estão ouvindo, é que a minha mãe sempre conta que o Miguel uma vez estava com eles, viajando para o Rio Grande do Sul, e pararam num lugar, e o Miguel pegou um livro e pegou e cheirou assim, é o cheiro do meu pai, e que as pessoas adoraram, o cheiro do pai é o cheiro do livro, não sei o quê. Então, né, assim, o livro é uma coisa que é presente pra gente, né, não, né, deixa de comprar outras coisas, enfim, para ter o livro, mas muito relacionado à profissão dele, e ele ganha muito livro das editoras, como escreve para o jornal, para as revistas, então o pagamento nem sempre é em dinheiro, né? O pagamento às vezes é um valor e é em livro, então os livros vão acumulando, mas é uma biblioteca que tem uns 15 anos, pelo menos. Eu tô
né? Tô acompanhando ela há 12 já, mas ela já deve ter uns 15 anos, então, né? Então a gente vai, né, vai comprando, é basicamente o investimento, assim, né, da família. Quando a gente veio de Floripa para cá, na mudança, daí o Kelvin não deixava ninguém chegar perto dos livros e chegaram os caras assim, mas para que tudo isso? Coloca num chip. Então é uma coisa que a gente ficou, que virou nossa piada familiar, assim, né? Piada não, uma brincadeira, né? De que, e onde a gente acha que tá tudo na internet, né? Para que ter livro se tá tudo na internet? Então, né? Ele falou, o cara da mudança falou do jeito dele, mas a gente ficou pensando nessa ideia desse senso comum de que tá tudo na internet, né? E que a informação tá toda na internet. E não tá toda na internet, né? Então tá nos livros. Então tá meio, eu tô olhando aqui, tá meio bagunçado, mas é uma bagunça organizada, assim. Então, né, dá para saber mais ou menos onde tá as coisas. Então, enfim, eu quero chegar aqui e ainda mudar mais, botar num sisteminha, fazer uma coisa mais por autor, mas, né, por enquanto ainda não, ainda sou voto vencido. Então, por enquanto tá meio desse jeito, meio parecendo um sebo, mas estamos indo. O seu pai está falando aqui que foi quando o seu filho tinha 3 aninhos, né? Isso, ele era pequenininho, que daí foi alguma vez que a gente estava viajando, enfim, o Miguel estava com eles e, né, que a gente sempre teve isso, assim, também de quando o Miguel vai para lá, fica um tempo com eles e nas férias, principalmente, para a gente ter cada um seu tempo, cada um seu espaço, e que é uma coisa que a gente não tem mais agora, né, todo mundo muito junto, assim. Exatamente. E a gente sempre procurou respeitar muito, assim, cada um fazer os seus programas, e para quando a gente voltar tá com bastante saudade, ter novidade, ter carinho, assim, não ficar. Então, eu acho que é o desafio agora, assim, 3 pessoas, né, no apartamento, a casa fica mais suja, e o barulho, e... Enfim, vamos ver, as aulas começando agora, segunda-feira, então vamos ver como é que vai ser aí a divisão de horário, de tempo, mas vai dar tudo certo. Eu acho que, sabe, Mayara, acho que o pior já passou, eu espero, assim. Eu também. Né, de medo e de, né, eu acho que já passou, assim, para nós aqui, aquela época de maio foi um mês muito difícil, assim. Então, eu até cheguei a fazer o início do seu curso gratuito, foi final de maio, e eu fiz 2 dias e eu não conseguia, eu te mandei mensagem, né, não consegui, aquela época foi terrível para mim. E escrever, então, né, e continuar fazendo o que tem na biblioteca é uma forma também né, de seguir, de continuar com a cabeça ativa, com a cabeça sã. Então, né, agora acho que a gente tem que continuar se cuidando e seguir. Com certeza. E seguir o baile. Com certeza. Deixa eu arrumar aqui minha cadeira desse jeito. Tranquilo. Se quiser parar para arrumar a cadeira, não tem problema não. Não, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou deixar assim, só vou baixar um pouco. Pronto, vamos assim. Segue o baile. E o que você falou é verdade mesmo, assim, quando a gente tem um projeto desses, né? É claro que aqui possa ter bibliotecárias e bibliotecários que estão buscando inspirações para poderem promover a própria biblioteca, né, em que atuam. E isso também chega a ser uma válvula de escape quando a gente está atuando em biblioteca, porque você consegue colher resultado, né? E o resultado que a gente colhe muitas das vezes não vem como retorno financeiro, né? Assim, é lógico que se você trabalhar para isso, com certeza você consegue recuperar dessa forma, mas eu acho que a questão do prestígio, dos valores intangíveis, né? Que é você ficar mais conhecida, você receber convites para fazer evento, você trocar ideia com pessoas interessantes, se aproximar de pessoas que realmente têm a ver com a sua pegada, que está ali na mesma vibe que a sua. Eu estava conversando sobre isso com uma colega bibliotecária esses dias, que tem essa questão da aproximação, assim, que é um valor inestimável para mim. Né? Não tem dinheiro no mundo que pague esse network que a gente está fazendo, essa troca que a gente tem de experiência e de situações que a gente vai vivendo, né? Cada uma, lógico, no seu universo, mas que a gente consegue contribuir com o trabalho uma das outras, né? Uns dos outros. E é realmente uma válvula de escape, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão delicado e que não tem precedente, assim, nesse século, nesse milênio, né? Mas também já há muito tempo que não tem um cenário como esse, né? Em que todo mundo tem que ficar isolado, enfim. É realmente uma coisa bem, está sendo
uma situação bem peculiar, e essa questão da gente ter esse projeto, né? Cada um com seu projeto conseguindo contribuir e se expressando através dele, né? No momento que a gente está tão limitado, isso é importante. Mas aí, já passando para a parte da produção de conteúdo, eu queria conversar com você para entender como que é como você consegue se organizar para poder postar, porque você tem agora, né? Você voltou com estágio, você tem as suas tarefas, né, dentro de casa, que realmente isso para qualquer pessoa já é muito tumultuado, né? Então, a gente sabe que precisa ter uma organização para manter uma frequência, mesmo que não seja todos os dias, né? Mas você ter ali aquele momento que você separa para cuidar desse seu perfil, do seu projeto. E aí eu queria entender como que você consegue se organizar e pegar umas dicas aí com você também. Assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo nesse sentido, mas quando eu ia às bibliotecas, eu tinha um cronograma, isso, né, que eu consegui mais ou menos uma vez por semana. Às vezes eu ia mais de uma vez na biblioteca, ou porque estava fechada determinado setor, ou a bibliotecária não estava. Eu sempre gostava de conversar com o responsável pela biblioteca. Enfim, mas tratando dos textos de casa, eu também organizava uma listinha que eu nem sempre mas para ter um norte dos assuntos. Então, como eu, né, organizava, porque agora estamos numa nova etapa, por assuntos, por temas, então ficava mais fácil para eu catar nos livros, assim. Então, às vezes era um autor ou, né, um personagem, né, por exemplo, a Mafalda teve, que o Miguel participou comigo. Então, ia ser, né, 3 textos sobre a Mafalda, ou sobre os livros que lemos 1000 vezes, né? Então, assim, eu primeiro ia organizando, olhando os livros, e isso é legal também, porque ele ficava uma coisa não óbvia, não só por autor, ou não só por um tema já dado. Eu ia, né, pensando algumas relações aqui sobre aquele assunto. Eu fiz um tempo desses sobre os pocketbooks, então os livrinhos pequenininhos, nada a ver um com o outro, mas só pelo formato dele eu fiz uma série. Então eu começava a organizar mais ou menos uma lista, isso assim de quando em quando, organizava uns 10 assuntos, digamos. E ali eu começava a separar os livros, começo a separar os livros, já deixar ele num canto e vou dando uma olhada, né? Eu não leio o livro de capa a capa, não tenho como ler, mas, né, mas assim, relacionando também um pouco com isso, ou com alguma coisa que estava acontecendo. Então, às vezes o livro estava lá para ser, daqui a 2 semanas eu subia, então, né, vou assim tendo mais ou menos essa ordem e deixando os livros já circulando pela casa para eu já ir olhando entre uma coisa e outra. Mas o momento de escrever mesmo, geralmente quando o Miguel está na aula, que é à tarde, e, né, tem um documentinho no Google Docs, estão todos os textos lá. E por muito tempo eu fiz digitado por voz, porque eu fiquei muitos meses sem conseguir escrever. Então, recentemente que eu voltei a escrever. Então, eu fazia tudo por voz e só, né, arrumar ali pontuação, uma coisinha que outra que eu ia digitando. Então, né, que foi um desafio que eu tive, que agora já estou melhorando. E, né, então, deixando tudo nesse documento e botando a data do lado, mais ou menos quando ia sair. Eu consigo fazer de 2 a 3 vezes por semana, não mais do que isso. E, né, porque não é uma produção em série, não é pegar a orelha do livro e, né, e pegar a informação dali e botar uma fotinho e deu. Eu gosto muito de pensar a foto, então, às vezes, né, dificilmente eu faço no Canva, assim, eu geralmente monto a foto, assim. Eu até separei aqui, e para uma foto, né, para um livro para olhar os lírios do campo, assim, tirei todos os CDs, montei um cenáriozinho, peguei esses bonequinhos que acho que todo mundo tinha quando era criança, que bota roupa e tira roupa, sim. Que era de uma revista, eles estão aqui. Então fiquei brincando, assim, então meio brincando de casinha ali. Primeiro fui fotografando para não esquecer a ideia, e fui botando as bonequinhas, cada uma era um personagem, e vendo a luz também. Então aquela foto demorou uns 2 dias para ficar pronta, por exemplo. Teve uma outra também do Pauliceia Desvairada, que é com a luz do quarto, é no meu quarto, que é com a luz da tarde. Aquela demorou vários dias, porque quando eu tive a ideia, eu fotografei. E aí eu esperei, teve um dia que nublou, não deu. Então eu fui botando ali, daí eu sabia que era entre 2h30 e 3 da tarde, era a hora de tirar foto. Então eu fui indo até que deu, e depois eu postei. Então é isso, assim, mais a coisa da foto e isso, de estar mexendo com alguma coisa. Então, né, tinha a ideia, tinha o texto, às vezes o miolo do texto, depois eu ia botando uma coisa que outra, mas mais o lance da foto, que às vezes
tomando banho, assim, vem uma ideia. Nossa! Né, e na hora de tomar banho, que eu tô com a porta fechada, que tô sozinha, e que, né, que é o momento, assim, um pouco de solidão, então no meio do banho uma ideia, sabe? Eu, né, assim, fazendo, às vezes, uma outra coisa vinha uma ideia, eu ia lá e começava a organizar, ou tirava uma foto para não perder aquela sementinha de ideia que depois ela vinha vindo. Então, né, que nem eu te disse antes, assim, era uma, né, para manter a mente ativa. Então, né, então isso, a frequência 2 a 3 vezes, e acho que já fiquei, né, cheguei a ficar acho, 4, 5 dias sem fazer, mas também, de boa, né, não tô conseguindo, não vou forçar a fazer qualquer coisa para sair, assim. Né, eu respeito muito meu ritmo e acho que meu ritmo mais canceriano de andar meio de lado, assim, né, então tô me mexendo, mas tô me mexendo meio de lado, assim, não tô muito, mas tô ali, tô fazendo, tô me mexendo, tô vendo outras coisas. Mas então, basicamente isso, né, ver os assuntos. Então, tem vários assuntos que já estão nessa minha lista e que eu não fiz ainda, e que agora eu não vou fazer porque estamos entrando nessa etapa. Daí, né, a gente vai por um tempo e depois talvez eu volte. Então, livros que eu já li, mas que vão ficar esperando. Eu até separei aqui e começo a organizar isso, assim, alguns livros que eu tenho que eu acho, nossa, eu acho muito legal. Esse aqui tá para sair um tempão, um dia vai sair, que é Diários de Bicicleta. Ai, tudo Que a eu ver, tenho há né? muito tempo. Ah, que legal. É muito legal. Ganhei do Kelvin aqueles livros de R$ 1 do sebo, aquelas coisas que a gente acha, assim. Então, mas não vou fazer livre, assim, vou fazer sobre qual tema. Então, ele já estou organizando, vou catar outros e vou forjar um tema que ele vai entrar. Então, né, ele já está na minha mira, daqui a um tempo ele vem. Então, tenho, né, tentado fazer isso, meio que vem, né, organizando o básico e o resto vai vindo, porque, né, eu acredito muito no acaso, assim, acho que a gente tem controle das coisas até certo ponto, ou pelo menos eu tenho até certo ponto, e eu acho que o acaso, né, na minha vida vai operando muito, então eu deixo ele agir também, isso que a gente chama como quiser, de Deus, de destino, né, de providência, né, ele vem, assim, eu confio que ele vem, então eu deixo ele entrar também, e ele me ajuda a produzir. Com certeza, essa inspiração que a gente pega assim do nada, né? E vem aquela ideia, e realmente é uma ideia que conecta com outras pessoas, né? As pessoas também se identificam, é ótimo. E essa coisa do Isso é banho, pode falar, pode falar. Não, é isso, assim, né, que como eu não quero fazer um texto mais fechado, mais de resenha ou apenas informativo, não é sempre que dá. Às vezes eu estou com um péssimo humor, assim, eu vou botar isso no texto, assim, né? Então, também não quero isso, assim, né, quero que as pessoas, se possível, se identifiquem, mas que, né, às vezes precisa de um tempo para vir, né, para que venha de uma forma mais gentil, ou às vezes é meio raivosa mesmo, né? Assim, uma coisa meio. Eu tava numa época aí muito contra a Amazon, eu tenho pavor da Amazon, então tava uma coisa, não dá Amazon não, então, né, meio botando uma pressão, assim, então, mas no geral assim, são textos mais de esperança, mais né, de ver as coisas boas, mas nem sempre, porque eu acho que a gente é assim, né, luz e sombra ao mesmo tempo, então, né, não dá para ser uma coisa só. Com certeza. E o que você falou sobre essa questão de você ter esses insights em momentos como tomando banho, né? Ou às vezes lavando a louça. Eu tenho muitos insights assim nesses momentos que você acaba desfocando daquilo ali, né? E abstraindo e acaba tendo esses insights que são resultados de coisas que você já está vendo, né? Você já está trabalhando em cima daquilo ali e quando você desapega, a coisa realmente flui. A coisa isso é muito curioso, assim, porque, né, parece que a gente tem que abandonar um pouco para ver o que está ali, né? E né, tem uma música dos Titãs, eu não lembro o nome agora, acho que é a melhor forma, que tem uma frase que assim, um verso as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Então a gente quando brota a ideia, tava aqui no chão a ideia, tropecei na ideia. Então a gente usa muito essa frase dessa música, assim, que é isso, mas às vezes a gente tem que estar com, né, o foco em outra coisa para tropeçar, né? A gente tropeça quando está distraído. E daí, pronto, tropeça na ideia e ela parece óbvia. E, nossa, estava aqui o tempo inteiro e eu não vi. Então acontece muito isso. E aí você consegue registrar isso num documento. Por exemplo, você teve uma ideia de conteúdo. Tive um insight aqui agora.
Aí, mas você não vai postar de imediato, né? Porque você tem aí a sua, né? Agora está vindo um projeto novo, né? Com conteúdos Isso. colaborativos e tal. Trancou? Trancou? Não. Voltamos. Oi? Tá me Tinha ouvindo? trancado pra mim, agora tô. Ah, ai, caramba, que susto. Então tá, vamos lá, vamos recapitular. Eu quero entender se você, eu quero saber, né, se você consegue, tem um banco aí de ideias registradas, porque conforme esses insights vão surgindo, como que você administra isso, né? Porque assim, nem sempre, nem sempre você consegue publicar, né, na mesma Uhum. hora. E às vezes você pode estar só e ali registra aquela ideia para não perder. Você consegue fazer isso? Faço, geralmente faço. E geralmente nesse documento que está no Google Drive, põe umas palavras e, né, tal livro, digamos aqui, diário de bicicleta, tal coisa. E coloco ali, ou se eu não tenho, né, não estou com, assim, com isso à mão, eu gravo. Ah, que ótimo, Daí pego porque o gravador do celular e gravo gravo, assim. Eu aprendi a usar mais o gravador e até ter menos preconceito com a minha voz, achava muito esquisito me ouvir, porque ano passado, no segundo período, eu estava com o braço machucado e eu não conseguia escrever. E eu fiz todas as disciplinas, enfim, da Unirio, e eu entreguei numa disciplina todos os trabalhos gravados. Tinha que fazer resenha caramba. toda a aula, e a professora foi muito gentil, e eu entreguei todos eles gravados. Então fazia um áudio no WhatsApp. E assim, sem cortar, sem nada. Fazia, né, organizava mentalmente, porque eu não conseguia nem escrever, e gravava. Então, eu tenho começado a usar mais, né, desde então, o gravador. Então, né, ainda acho meio esquisito me ouvir e tudo mais, mas antes eu não gostava de me ouvir de jeito nenhum. Mas então eu gravo ou eu anoto. Se eu estou com um computador, no celular eu não gosto de fazer. Mas se eu estou com um computador perto, eu anoto essa ideia básica para não perder, porque um dia, né, ela vai, né, vai dar frutos, enfim, ela vai expandir. Ah, Porque muito senão eu legal. esqueço mesmo, assim, mesmo, né? Ele tem que fazer mil outras coisas, né? E já aconteceu disso, enfim, de uma foto que eu ia relacionar com outro texto e eu esqueci, não anotei. Depois que eu fiz que já estava no ar, eu me lembrei, nossa, eu ia fazer tal coisa, estava aqui, ia ficar muito mais legal do que eu fiz aqui, que ficou legal e tal. Então, né, desde então eu passei a me policiar mais para procurar registrar de algum jeito. Bacana, é. A gente tem que registrar de alguma forma, senão, se não registrar, passou aquele momento, você já não sabe mais como que foi que você conseguiu definir aquilo, o tema, a ideia que É, você quer implementar, enfim, tem que registrar. Já fica a dica aí para todo mundo que produz isso. conteúdo. E outra coisa que eu gostaria de saber é se assim, você tem uma pretensão de estar, de repente, expandindo esse projeto, né, para outros canais, tipo um blog ou um canal no YouTube, você tem essa pretensão daqui a um tempo, independente do tempo, né? Pois é, Mayara, essa é uma questão interessante, assim. YouTube não, porque eu sou muito tímida para isso. Mas o blog eu acho interessante e estava ouvindo a tua conversa com a Thalita da semana passada, né? Eu não consegui assistir a live, mas eu assisti depois. Disso como o blog é uma forma mais estável de registro, né? E eu penso muito no espaço do Instagram. Às vezes eu começo a escrever. Quando eu vi, assim, passou lindamente. Daí tem que começar a cortar. E, né, e tem algumas ideias ali do que eu escrevi, enfim, ou do que eu pesquisei para fazer, eu relacionei para fazer aquilo ali, que eu penso assim, nossa, isso aqui podia ser expandido, isso aqui dava né, um ensaio, dava alguma coisa legal, muito além dos 2.200 caracteres. Mas por enquanto ainda não, mas não é uma ideia assim que está descartada um blog, por exemplo. Então, né, YouTube, essas coisas não, né, não sei no futuro, É, mas assim, ou no futuro próximo, não é para mim. Mas o blog eu acho uma coisa legal, né, esse registro
isso mais, né, mais estável e uma coisa mais ampla, assim, então, né, que o blog já é uma coisa mais estabelecida também, né, há muitos anos já, então eu acho que pode ser um caminho, mas eu tenho que aprender a mexer, tenho que me organizar mais, mas sim, tá na minha mira aí para um futuro não tão distante, quem sabe. É assim, o blog, eu acredito que ele seja a nossa casa, né? Porque o Instagram é aquilo. Eu sempre converso isso com o pessoal aqui, às vezes nos stories, ou então quando alguém me manda uma pergunta no direct. O Instagram, ele é ótimo para você ficar conhecido, né? Então, ele atrai muita gente. Então, você consegue ter muita troca e tal, mas você está percebendo já, assim, quem já trabalha com ele há um tempo, que o alcance caiu muito, o engajamento também está Uhum. caindo, porque o alcance cai, então cai tudo, né? Cai todas as outras métricas e não é pela métrica em si, é pelo resultado que você não consegue mais colher de como era antigamente. Então, a gente precisa sim estar no Instagram para atrair mais pessoas, ficar mais conhecidos por enquanto, né? Porque por enquanto está funcionando ainda, apesar de todo esse cenário aí de saturação, que já está começando a dar esses sinais, né? Mas você ter um blog é algo que você não de, depende do algoritmo do Google para a pessoa te achar, né? Ali nas Uhum. buscas. Mas se você tem ali o pessoal que já frequenta, que já te conhece, que já é seu visitante, já é seu seguidor, que de repente já assinou a sua lista ali de e-mails, né, para receber seus conteúdos no e-mail, então, receber avisos, enfim, ele vai estar consumindo da mesma forma e você não precisa depender de algoritmo, né? A pessoa vai estar ali te acompanhando já fielmente. E é algo também que você consegue montar um portfólio, né, dentro de um blog. Uhum. Você consegue escrever, consegue produzir outros formatos de conteúdo num mesmo post. Então, eu sempre indico aí o blog para quem quer expandir o conteúdo. Principalmente nós que somos bibliotecárias e bibliotecários, a gente tem já uma tendência para a escrita, né? Então, eu acho que super combina. Olha, eu vou dar uma lida aqui nos comentários que eu fui conversando Tá. e acabei esquecendo, gente. Desculpa. A Bruna, a Bruna Bíblio, está falando aqui que é fã das duas. Teresina, Piauí, 40 graus. Nossa, aqui tá 30 e poucos e a gente já tá Ah, como? Já tá assim, passando mal. O bibliotecário Cabano está dizendo: vocês estão sentindo esses poucos dias, o que sentimos 365 dias do ano aqui no norte. O norte é muito quente mesmo, né? É o Alan. Eu conheci ele hoje nessa live, gente, que ele me contou o nome dele. Não é Cabano, é Alan. Então vamos lá. Um beijo aí para minha amiga Melissa, do Trava Cultural. querida! Ela é maravilhosa, né? Ah, Pessoal do Melissa, Biblioquê Podcast também. Biblioperiférica, minha amiga Claudinha, do Bibliotecária querida. em Construção, a Débora, Ah, claro. Mari, a Celiane Reis. A Mari está falando aqui, Mari Lisboa, saudades, Gabi. Ah, querida, Mari, minha colega. Não sei se a gente se forma junto, acho que ela vai se formar antes de mim. E ela e a Débora entraram junto comigo em 2017. Ai, que E falaram legal. que iam estar aqui e estão, ó, estão de ferro. Obrigada pela, pela companhia. A nossa amiga lá do Lendo com o Nicolas está falando aqui, o perfil da Gabriela é lindo. Ah, e a Tati dela é muito legal também, ela tem uma proposta muito massa. A gente é colega de grupo de pesquisa. Ah, que legal. E ela é bibliotecária no Colégio de Aplicação. E é um perfil Da, muito da... bom. Ah, que bacana, nossa, legal. Uhum. A Sônia Melim, está falando Isso, que a é Sônia é minha amiga lindo. de Floripa. Ah, que legal. O pessoal aqui de Floripa tá assistindo a live também. Não só seus pais, mas seus amigos, né? Que legal. É, Ah, fico feliz. a Lendo com o Nicolas também falou, que ótima dica do blog. Realmente, o blog eu Blog. sempre É. indico. E o Alan falando que está encantado com essa live. Parabéns pelo projeto. Obrigada, Alan. Fico feliz que você esteja gostando. E agora, já se encaminhando para a última parte, é porque eu sempre termino uns minutinhos antes para dar tempo da gente se Sim. despedir,
né? Porque isso, não cortar, fica aquela coisa assim. Já fui muito cortada pelo Instagram, inclusive antes de terminar o tempo, mas a gente vai aprendendo com a experiência. Eu Sim. gostaria de fazer as duas últimas perguntas. Gente, se vocês tiverem pergunta para fazer para a Gabi, enviem também, né? Caso vocês queiram aí alguma dica, algum insight. Eu vou aqui finalizar com duas perguntas, mas entre uma e outra, se vocês quiserem mandar alguma coisa, que aí eu repasso para ela, tá bom? Uma das perguntas que eu quero fazer é o que você tem colhido aí de satisfatório, né, dessa experiência de estar com esse perfil, né, na internet, de estar produzindo conteúdo? Olha, eu acho que a maior satisfação, uma satisfação pessoal, que é a do percurso. Eu acho que, né, como eu já tinha comentado antes, assim, de estar aprendendo enquanto eu estou fazendo. Eu acho que para mim é importante isso, não chegar com uma coisa já, agora eu já sei fazer, agora eu vou mostrar. Então, eu estou aprendendo e estou fazendo, e estou melhorando, estou acertando, estou errando. Então, eu acho que esse é o primeiro ganho e a primeira coisa importante, assim. E a segunda está relendo, lendo e relendo livros daqui de casa, que na vida normal, entre aspas, não há tempo, né? Com a aula, com o estágio, com a casa, com a vida na rua, né? Então, às vezes, é ficando para segundo plano, aquele livro na cabeceira da cama que é ficando. Então, também isso de fuçar, e, né, como eu gostava de fazer nas bibliotecas, de ir na biblioteca e, né, ficar lá caminhando e achar um livro, achar alguma coisa, né, que fosse, né, que me chamasse atenção. Então, eu acho que isso está sendo bom também, o de ler e de reler, às vezes um livro que foi lido há muitos anos e que está sendo relido agora com outros olhos, né, de uma pessoa de 38 anos, né, com uma família, né, enfim, numa situação dessas. Então, eu acho interessante isso da volta, do retorno aos livros, e o escrever também, porque, né, na aula a gente escreve determinados tipos de texto, né, e mais relatórios e coisas mais acadêmicas, de poder escrever sobre eles, e o mais importante que isso, como isso chega nas pessoas, assim, então o retorno das pessoas. Algumas comentam, algumas me escrevem por mensagem privada, né, que se identificou, ou principalmente quando o Miguel participa, vem uma coisa, mas como faz para ele ler? Meu filho não quer ler, já recebi algumas coisas assim, então, né, mostrando alguma coisa, ou, né, assim, não competir com videogame, sabe? Então, nesse tipo de coisa que as pessoas se identificam. Então, eu acho que essa conexão tem sido bacana, e que eu estou construindo aos poucos, né, assim, no meu ritmo, e agora com essa etapa nova, acho que vai ser um outro ganho, acho que vai ser uma coisa mais ampla, assim, né, de a gente poder ter uma troca maior, né, das pessoas mostrarem o que elas leram e por que elas leram, né, então eu acho que essa mudança do perfil, do projeto também ao longo desse 1 ano e pouquinho, também vejo como um ganho, né, que começou com um registro mais fechado das bibliotecas, depois foi uma coisa mais subjetiva, e os livros, e agora uma outra coisa. Então, acho bacana é um movimento, né, o tá aprendendo e caminhando, que acho que é meio que uma metáfora da vida, assim, né, a gente vai aprendendo enquanto vai fazendo. Então, eu tenho levado nesse sentido, Mayara, eu acho que é o grande ganho para mim. Nossa, muito bacana. Aqui tem não é uma pergunta, né? Mas é a Elisa Machado. Não sei se é a professora Elisa Machado. Se for. É a professora Elisa Machado, que foi minha orientadora. Nossa, que honra, hein? Ela disse que ia estar aqui, e ela está mesmo. Nossa, a Elisa é uma pessoa muito legal, assim. Eu gosto muito da Elisa. Gente, eu conheci a Elisa dela, que isso? E o Alberto. Deixa eu contar como eu conheci eles. Eu me candidatei a uma vaga para monitora do projeto de extensão antes das aulas começarem, em 2017. E eu fui na cara e na coragem, assim. E eu não levei a vaga, né? Porque tinha outros colegas muito mais preparados. Mas eu já os conhecia ali. E estava sendo organizado um evento sobre as bibliotecas comunitárias. Foi início de 2017. E ali eu já comecei a participar como voluntária, e desde então eu estou trabalhando com eles. Então, eu fui aluna de iniciação científica dela por 2 anos,
Agora eu estou trabalhando com o professor Calil num projeto da FAPERJ, que finalmente está saindo, porque ia sair em março, então, né, as coisas estão indo assim. Então, né, eu estou com eles desde 2017, acho que estou em excelente companhia, assim, trabalhando com a pesquisa e com a extensão. E, né, e com a professora Elisa eu pude conhecer algumas, com eles, mas né, assim com ela também, sobretudo com ela, algumas bibliotecas comunitárias, que nem eu te falei, assim, lá para Nova Iguaçu, lá no Rio das Pedras, a Biblioteca Wagner Vinícius, que é uma biblioteca que tem um trabalho maravilhoso. Então, já estive lá algumas vezes e, né, acompanhando o grupo e depois, né, em algumas atividades, enfim, e até já fiz registro aqui no que tem na biblioteca de livros de lá e de flagras de lá. Então mas eu tô falando um monte, o que era a pergunta mesmo? Eu já comecei a falar. Ó, eu vou até repetir, mas a gente tem desculpa. que responder de uma forma breve, porque já faltam 5 minutos para terminar a live. Tá. Ó, a Marília está aqui também, ó. Elisa é uma liderança na área, uma lutadora. A professora Marília Paiva também, maravilhosa. Estou muito feliz, gente. Obrigada por terem vindo. A Gisele entrou agora, a Gisele Tigre, que também é a primeira pessoa que eu conheci do Rio, que é uma pessoa maravilhosa, que está morando em São Paulo agora, linda atriz, linda cantora, que bom que tu veio. Tá, agora vamos lá. Vamos lá, a professora perguntou assim, pediu, né, para você contar um pouquinho sobre a relação do seu projeto com a pesquisa na Unirio. Do projeto aqui do que tem na biblioteca? Isso, se tem alguma relação para você contar um pouquinho. Tem a relação de fazer, né, de circular pelas bibliotecas públicas e pelas bibliotecas comunitárias de conhecê-las e de fazer esse registro e essa divulgação também como uma forma de fortalecimento, eu acho, né, porque a gente tem que saber que as bibliotecas existem e divulgar para as pessoas esses serviços, porque se a gente não sabe que uma biblioteca existe, a gente não sabe o que ela oferece, como é que a gente vai dar valor para aquilo ali? Como é que a gente vai lutar por ela se a gente não sabe que aquilo existe? Então, né, nesse ano, né, nesse tempo que eu fui, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitas bibliotecas legais e muitas pessoas lutando por essas bibliotecas. Eu acho que eu não tinha mencionado isso é importante ser mencionado, assim, bibliotecárias, bibliotecários, às vezes trabalhando em condições super adversas, e, né, que nem eu disse no começo, assim, né, é mais fácil, assim, entre aspas, né, fazer um registro, sei lá, da Biblioteca Nacional, do Real Gabinete, mas e a biblioteca que está recebendo as pessoas, a população, né, que vai ali para ler, para se informar, enfim, então, eu acho que isso é o mais importante, que eu sinto falta de fazer isso, que eu espero poder fazer em breve de novo. Ah, incrível. Opa, para mim deu uma travadinha aqui. Ó, estou te ouvindo. Oi, gente. Oi. Tá. Oi. Oi, voltou? Ó, tá. Tinha trancado. Desculpa, gente, minha internet... Muito típico, né, isso, né? Tá me ouvindo? Tá trancando? Fala você! Né? Exatamente. Isso, o carro do ovo passando, nessas coisas assim. Mas eu tá dando consegui certo. escutar você sem problema nenhum, acredito que tenha ficado do outro lado também. Então, gente, para finalizar, eu vou aqui me despedir, não vou finalizar aí com a última pergunta, que seria o conselho, porque eu acho que a live já vai fechar. Ó, tá, vamos de novo. Para finalizar, eu vou já passar para a parte final, já para a gente se despedir. Tá? Quero agradecer a presença de todos, todas e todas aqui. Eu sei que sábado é um dia que vocês tiram para descansar,
para refrescar a mente, que a semana está sendo sempre atribulada para o pessoal que está trabalhando de casa ou que está tendo que sair para trabalhar. Mas é um momento também que a gente pode estar trocando aqui ideia com outros profissionais de maneira mais solta, mais informal, também para a gente conhecer outros projetos, trabalhos de bibliotecárias e bibliotecários que estão aí com os seus perfis nas mídias sociais para fortalecer a área, para fortalecer a própria atuação. Então, eu quero agradecer a Gabriela por ter disponibilizado esse tempo dela aqui hoje para estar trocando com a gente. Fico muito agradecida e também muito honrada de poder dar visibilidade para o seu projeto também, né? E que a gente consiga sempre aí estar trocando ideia, trocando figurinhas, porque eu acho que é isso que a gente colhe de mais valioso quando a gente está com nossos projetos aí, né, nas mídias sociais. Tá bom? Então, deixa esses minutinhos finais para você se despedir. Então tá. Nossa, passou rápido. Como o tempo é uma coisa relativa mesmo, né? Tá no bate-papo foi muito rápido. Então, né, foi super rápido, assim. E, Maiara, eu que agradeço todo mundo que está aqui. Eu não estou olhando muito, senão eu não consigo me concentrar em tudo ao mesmo tempo. E é muito bom, assim, né? Agradeço a oportunidade, acho muito boa essa troca. É muito bom poder conhecer os projetos de outras pessoas. Eu não circulo muito pelo Instagram, assim, horas e horas, ou ficar comentando, porque eu também determino um tempo por dia. Eu tenho um lembretinho, ele me deu um lembretinho aqui, eu desliguei agora, né? Um tempo X por dia. Mas de ver a possibilidade de atuação da biblioteconomia, eu acho isso uma coisa incrível, assim. Né, a biblioteconomia já estava na minha vida de outra forma, mas agora eu estou, né, fazendo curso. E é um momento certo, eu acho, sabe, assim, eu, né, achava assim, e abre um mundo. Então, ao mesmo tempo que essa situação horrorosa que a gente está de pandemia está nos fechando em casa, ela também está nos dando, através dessa janela aqui, mas ela também nos dá uma possibilidade de conhecer outras coisas, outras pessoas, outros projetos. Então, para mim está sendo muito interessante, né, que estou concluindo o curso e vendo através, né, de projetos como o teu, então, né, a possibilidade que é imensa do profissional de biblioteconomia né, então, assim, isso me deixa muito feliz, apesar dos pesares, né, apesar dessa situação que é muito complicada, mas eu acho que é um alento. Então, né, tô por aqui, uns dias mais, uns dias menos, mas, né, eu tô por aqui, assim, tô, né, seguindo um passinho de cada vez. Né, e de novo te agradeço, assim, te agradeço muito. E te agradeço muito pelo projeto, pelo bibliomarketing, tenho aprendido muita coisa e, né, muita coisa assim que, nossa, tá aqui, nossa, isso existe, nossa, isso é possível. Então, eu acho que, né, que é uma forma de ganho, assim, muito muito boa pra gente, para quem já está trabalhando, para quem está aprendendo, e acho muito bom que a gente aprende uns com os outros, né? Acho que isso que é o bonito da vida, somos uns professores dos outros, etc. É muito isso mesmo, com certeza. Eu também aprendo demais com vocês. Então, gente, vou fechar a live. Obrigada pela presença de todo mundo e um bom sábado aí, tá? Para então, tá. vocês. Beijo. Então tá. Até mais.